Glória a Deus. Conseguindo realizar alguns dos sonhos de adolescente, para a honra e glória do Senhor. Amém, igreja? Toda vez que eu subo aqui dá uma tremedeira, dá um frio na barriga, mas significa que eu estou na dependência do Senhor, amém? Agora eu estou nas mãos dEle. Glória a Deus. Queridos, quero agradecer ao apóstolo Edmilson a oportunidade de ministrar sobre dízimos e ofertas. Obrigado, apóstolo, pela oportunidade. Esse tema, ou este mandamento, ou como você queira falar também, este princípio da palavra de Deus, ele já foi para mim muito contraditório. Quando nós temos uma visão humanista a respeito do dízimo e da oferta, este assunto pode ser muito contraditório. Quando nós temos uma visão na nossa alma, esse assunto pode ser contraditório, como já foi muito, muito contraditório para mim. Mas eu quero te dizer, meu irmão, se nós recebermos a revelação do Senhor, e se Deus hoje puder me usar como um canal de bênção, para que todas as cortinas, todo o véu possa cair diante de nós, eu quero te dizer que nós vamos andar numa outra dimensão. Quando nós entendemos a palavra do Senhor a respeito do poder do que está encerrado sobre a palavra, sobre o dízimo e sobre a oferta. Amém? Então eu espero ter essa oportunidade hoje de ser aqui usado pelo Senhor. Inclusive quando o apóstolo me chamou ontem, eu estava meditando nessa palavra já há alguns dias, eu até dei um tema para ela aqui, para essa palavra. Eu dei o seguinte tema: em Deus eu posso contrariar a visão do mundo. Então, pela fé, eu quero convidar vocês também a concordar comigo. Eu vou falar e eu vou pedir para vocês repetirem com fé. Amém? Vamos lá. Em Deus, eu posso contrariar a visão do mundo. Glória a Deus. Vamos entender isso? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 38 em diante. Eu quero falar sobre dois textos aqui que são muito conhecidos, que fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Dois milagres, um milagre que Jesus fez por duas vezes. Aqui, a partir do versículo 38, no capítulo 6 de Marcos, aqui eu já começo o texto quando Jesus já havia recebido a informação sobre a multidão e os discípulos estavam preocupados. E aqui Jesus disse: quantos pães tendes? Aí Jesus ordenou: vai lá ver quantos pães nós temos aqui. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E tomando eles 5 pães, aqui já no versículo 41, tá? E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante deles, diante do povo. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram 5.000 pessoas, 5.000 homens. No mesmo livro, Marcos, capítulo 8, versículo 1 em diante. Vai falar sobre a segunda multiplicação. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos lhe responderam. Agora aqui no versículo 4 em diante, diz o seguinte:
Aí os discípulos perguntaram a Jesus: da onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Aí Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? E eles disseram a Jesus: temos 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, para que os pudessem colocar diante deles. E puseram-no diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante deles. E comeram e se saciaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Glória a Deus, amém? Queridos, nesses 2 textos, fala exatamente sobre um dos milagres que Jesus operou por 2 vezes. Mas aqui, no segundo texto, no versículo 4, tem uma revelação para a minha vida e uma revelação para a sua vida. Queridos, os discípulos exatamente indagaram a Jesus e perguntaram: da onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Eu fiquei pensando aqui nesse testemunho, no posicionamento dos discípulos no momento. E eu cheguei à conclusão que também havia uma cortina, um véu sobre as vistas dos discípulos. Porque eles estavam acostumados a caminhar com Jesus. Eles conviviam com o Messias. Eles conheciam o Mestre. Eles viram Jesus operar milagres. Eles viram Jesus operar o mesmo milagre, muitos milagres. E também depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes, eles também presenciaram Jesus andar sobre as águas. E eu fiquei me questionando: por que esse posicionamento dos discípulos? Por que esta falta de fé? Por que eles não exerceram a fé se eles caminhavam com o Messias? Se eles estavam junto de Jesus? Se eles estavam perto daquele que tem todo o poder para multiplicar? Por quê? Aí eu fiquei pensando nesse texto, e eu quero fazer uma pergunta para mim e uma pergunta para você. Será que às vezes nós não estamos agindo exatamente da mesma forma? Será que hoje, em nossos dias, diante das adversidades, nós não temos o mesmo comportamento? Porque aqui nesse texto, quando Jesus indagou, eles deveriam ter falado: mestre, olha, nós estamos caminhando contigo. O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor já multiplicou lá atrás. O Senhor lembra, Jesus, que o Senhor havia multiplicado os pães e os peixes, e nós estamos agora numa situação muito parecida. Só bastava eles falarem assim: Jesus, multiplica de novo. Jesus, multiplica outra vez. Jesus, opera esse milagre outra vez. Só bastava eles falarem isso. Só bastava este pedido. Mas eles agiram de forma exatamente oposta. Aí eu fiquei me perguntando: será que muitas vezes nós, aqui na igreja, a gente consegue ver muitas vezes o progresso de um irmão que a gente conhece da vida dele, e às vezes ele senta até do nosso próprio lado, e a gente vê o nosso irmão crescendo? Muitas vezes a gente vê o nosso comportamento diante das adversidades. Aqui, os discípulos foram desafiados a usar a sua fé, a colocar a sua fé em prática, exatamente uma situação que já havia ocorrido. Eu fico me perguntando, dizendo o seguinte, que Deus nos colocou sob promessas. O dízimo, ele tem a promessa. O dízimo, aqui em Malaquias 3:10, diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Deus, ele fala, ele ordena: trazei os dízimos à casa do tesouro, mas fazei prova de mim. Será que muitas vezes nós não temos esse comportamento diante de Deus? Será que você já não percebeu? Será que você já não passou por isso também? Você já não viu a multiplicação do Senhor na sua vida? E às vezes nós temos a mesma adversidade, ou talvez uma adversidade até diferente, mas nós não temos a atitude de chegar diante do Deus da multiplicação.
Muitas vezes nós ficamos passivos ao que está acontecendo em nossa vida. Queridos, nós temos ouvido nesses dias falar em crise. Crise para tudo que é lado. E se nós tivermos um pouquinho de maturidade espiritual, se a gente se colocar um pouquinho de lado e começar a observar, nós vamos ver claramente que isso é espiritual. Que existe uma legião de demônios querendo colocar na cabeça dos brasileiros, na cabeça do nosso país, que o nosso país parece que tudo está perdido. E na verdade não está. A gente vê que existe a mídia sendo usada em cima de um exagero tremendo. E na verdade não é bem assim. Eu quero te dizer que quando você tem a promessa diante de você, 10.000 pode cair do seu lado, 10.000 à sua direita e você não será atingido, meu irmão. Receba isso. Se existe a promessa do Senhor que está encerrada aqui, nos dízimos e nas ofertas, isso pode trazer cura para você, de ansiedade, de depressão, saber que as adversidades vêm. Jesus mesmo falou que nesse mundo nós vamos passar por tribulações, mas ele disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós temos a palavra de Deus aqui para vencer o mundo. Queridos, eu quero dar um breve testemunho sobre o que ocorreu comigo por esses dias. Logo no começo de 2014, eu trabalhava numa instituição, num determinado banco, e lá eu era securitário. E lá eu tinha um contrato de trabalho com o banco, como funcionário, que tudo que eu produzisse, tudo que eu conseguisse, os negócios que eu fechasse com os clientes do banco, eu era comissionado por tudo. E isso para mim foi muito bom, porque para mim não havia limite. E esse trabalho se enquadrava com o meu perfil. E de vez em quando eu conseguia realmente tirar um salário que eu posso dizer que está acima da média, por um bom tempo. E nisso eu formei um padrão de vida. E bem no começo de 2014, o banco chegou, ele acabou com o departamento que eu trabalhava, e aí me bancarizaram, mandaram metade embora, e eu permaneci no banco. E o banco determinou o seguinte, falou, olha, agora vocês não têm mais comissão nenhuma, só tem um salário fixo. Imagine você ser pego de surpresa, se o salário que você tem hoje, se você ganhasse apenas 30% do que você ganha a partir de amanhã. Como é que você ficaria? Como dono de casa, com as suas obrigações, passando a ganhar 1/3 do que você ganhava. Meus irmãos, as adversidades vêm, mas eu quero falar uma coisa para vocês como testemunho fiel e verdadeiro. Se eu não tivesse sendo ministrado pela palavra de Deus, eu teria arrancado o resto dos cabelos, e teria até ficado branco o resto dos cabelos também. Eu teria perdido a cabeça. Mas eu sei, o que me sustentou foi a palavra do Senhor, foi a promessa do Senhor. Eu tive a oportunidade, durante esse caminho, de chegar até o meu líder, ao meu discipulador. Nas adversidades, meus queridos, eu quero deixar isso testemunhado para você. Procure o seu líder, procure o líder de célula, procure o seu mentor. Muitas vezes eu marquei alguns gabinetes com o apóstolo Edmilson, chorava as pitangas para ele. Se o apóstolo Edmilson me desse uma brechinha, eu até deitava a cabeça no ombro dele. Mas o apóstolo me ministrava, me instruía, orava por mim, pegava nas minhas 2 mãos e orava. E eu recebia cada palavra, cada ato profético que o meu líder liberava. Eu concordava. E eu dizia, é só por um tempo. Meus irmãos, existe muita diferença entre nós atravessarmos um deserto na palavra e atravessarmos um deserto fora da palavra. Eu já passei pelos 2 contextos. É muito diferente. Dessa vez eu atravessei o deserto na palavra. Por isso que eu quero testemunhar para vocês. Porque se você é dizimista e ofertante, aqui está dizendo, Deus está falando, fazei prova de mim. Pode trazer o dízimo sim. Pode ofertar com propósito sim. Eu sou fiel. Queridos, o que mais pega num casamento, apóstolo, eu não sei se é sua água, mas eu vou beber um pouquinho. Meus queridos, o que mais pega num casamento, quando nós pastores aconselhamos os casais, a gente vê que a vida financeira para um casal pega muito. Se um casal está atravessando por adversidades financeiras, a família
compromete todo mundo. E hoje, a razão de muitos divórcios é devido a isso. Mas como eu atravessei esse deserto na palavra, eu pude ver o meu casamento se consolidar ainda mais. Por quê? Porque estávamos sendo ministrados. Eu pude ver a minha esposa, já trabalhava 2 turnos, ela falou, vou trabalhar o 3º, mas nós não vamos atrasar uma conta. Eu pude ver os meus filhos chegar para mim e falar, pai, o que me cabe aí nessa parte aí para que eu possa ajudar? Vi meus filhos fazerem isso. Eu comecei, o ano de 2014 foi muito engraçado, porque eu tive que cortar tudo que era supérfluo na minha vida. Mas eu sabia que era por um tempo. Aí o que aconteceu? A maioria dos convites que os discípulos faziam, vamos lá jantar, vamos lá para o churrasco, vamos para o almoço, a gente... Não, até depois, porque nós havíamos cortado tudo. Foi aí que eu descobri como eu me aproximei do meu discipulador. Eu descobri como eu me aproximei de Deus, porque, meus queridos, às vezes determinadas ventanias que vêm na nossa vida, é porque a gente está voando tão rápido que a gente esquece de Deus. E por isso que às vezes Deus permite, porque a gente volte para o trono da graça. Mas na palavra eu me aproximei do meu líder, na palavra o meu casamento foi mais consolidado, e na palavra eu também descobri o quanto minha família, o quanto nós somos criativos. Se não era o tempo certo de eu ir no cinema, de eu comer lá no shopping, mas nós tínhamos um filme para assistir lá no sofá de casa, todo mundo no mesmo sofá comendo pipoca, sabendo que era um tempo, dando graças ao Senhor, sabendo que a promessa se estabelece, chegando a esse Deus da multiplicação. Se Jesus multiplicou 2 vezes, por que Ele não pode multiplicar de novo na sua vida? Às vezes você pode estar ouvindo essa palavra, e você pode estar passando por uma adversidade também, de repente uma nova adversidade. Mas eu quero te dizer, meus queridos, que o ato de dizimar e ofertar coloca você numa condição onde você está debaixo da promessa do Senhor. Então você tem autoridade espiritual para chegar diante de Deus e falar, Deus, Jesus, esse mesmo Jesus da multiplicação, multiplica de novo. Faz mais um milagre outra vez. E eu garanto que pela fé, Deus vai te dar a estratégia, vai te dar a inteligência, vai te dar discernimento. Se você não sabe lidar com dinheiro, Deus vai achar um jeito de você aprender e Deus vai te sustentar, porque Ele é fiel à palavra dEle. Amém? Isaías 55:11 diz, Deus fala, a minha palavra não volta para mim vazia. Queridos, Deus não mente. Eu quero te dizer, às vezes você está aqui e você pode ter, por algum motivo, deixado de ser um dizimista fiel. Talvez essa palavra hoje possa estar convidando o seu coração, o seu espírito a testificar isso, a voltar a ser um dizimista fiel, a voltar a se colocar debaixo da palavra, debaixo da promessa do Senhor. Eu quero te dizer que, como também essa palavra também foi contraditória para mim, quando eu não tinha o entendimento do dízimo, às vezes você está aí e você, às vezes, tem dúvida se você deve dizimar ou não. Isso pode passar pelo seu coração. E não saia com nenhum peso daqui não, porque isso pode ser normal. Satanás, ele não quer que você desate. Satanás quer ver você preso aos bens materiais. Eu quero te dizer, confie, meu irmão. Às vezes você pode estar com dúvida. Como o pastor Miro fala, eu já falei isso antes. Você só sabe se a laranja é doce se você experimentar. Você tem que experimentar, porque Deus está dizendo aqui, fazei prova de mim. Então, meus queridos, eu quero dizer a vocês, para encerrar aqui o meu testemunho, que eu cheguei para o banco e falei, olha, não estou contente com esse salário, quero que vocês me mandem embora. Naquele momento o copo, como tem aquele ditado do copo quando está pela metade, alguns enxergam um copo meio vazio, alguns enxergam um copo meio cheio. Eu, devido à palavra de Deus, eu decidi enxergar aquele copo meio cheio. O salário fixo que o banco estava me propondo até era um salário bom. Mas eu falei, essa situação é para me desatar. O diabo, ele é tão sujo, que, apóstolo, quando eu ministrei aqui, de 2013 para 2014 em Hanukkah, um testemunho que aconteceu comigo, sabe que a visitação que eu tinha do diabo, sabe o que ele vinha falar na minha mente? Vinha dizer, olha, você testemunha aquilo tudo lá, agora eu estou retalhando a sua vida. O diabo foi falar isso para mim. Mas eu peguei, eu decidi, eu falei assim, olha, diabo,
você não vai eliminar a palavra de Deus na minha vida. Eu quero uma salva de palmas ao Senhor. Bem forte, querido. O diabo não pode anular. Querido, se você quer desatar, dizime e entre debaixo da bênção. Amém? Eu quero dar essa oportunidade para você. Se você quer retornar a ser um dizimista fiel, e se você hoje tem dúvidas, você pode colocar isso à prova, porque eu não estou falando, não é pastor Marcelo, é a palavra que está dizendo, fazei prova de mim. Eu gostaria de pedir para que os envelopes fossem distribuídos, e que você se sinta à vontade, e que o Espírito Santo de Deus esteja falando com você também, para que você possa experimentar o melhor de Deus na sua vida. Exatamente. Meus queridos, muitas vezes, você pode lançar um desafio desse sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho. Quantas pessoas, às vezes, estão trabalhando, mas não fazem o que gostam? Por que você não pode colocar isso diante de Deus? Se você quer cursar uma faculdade, e não vê os recursos, coloque isso diante de Deus. Deus é fiel, e Ele diz, faça prova de mim. Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero orar, e quero agradecer a Deus pela oportunidade. Feche seus olhos. Concorde comigo nessa oração. Pai querido, Pai amado, eu apresento aqui, Senhor Deus, o povo que se chama pelo Teu nome, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, Espírito Santo, toque cada coração, para que nós possamos entender com profundidade, Senhor Deus, para que possamos ter a revelação do que implica, Senhor Deus, das bênçãos, dos dízimos e das ofertas, da onde o Senhor quer nos colocar, que o Senhor quer nos proteger. Senhor Deus, se alguém hoje aqui ainda tem dúvidas, que possa colocar à prova e experimentar o melhor de Deus. Pai, atenta para a oração daqueles, Senhor Deus, que querem voltar a ser dizimistas fiéis, que querem se colocar diante da Tua palavra, debaixo da Tua proteção. Senhor Deus, honra cada um, cada propósito. Honra, Senhor Deus, aquele que vem trazer hoje uma oferta com propósito, Pai. Mostre, Senhor Deus, implica, Senhor Deus, traga, Senhor Deus, a Tua provisão. Nós servimos ao Jesus da multiplicação. Chame essa verdade para você. Peça que novamente possa haver a multiplicação sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, sobre a tua vida, sobre o teu casamento. Chegue diante dele com autoridade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Pode trazer seus dízimos e as suas ofertas. As bênçãos e os cuidados